A graça e a paz do Senhor a todos, o Bíblia, Livros e Café. Nesse vídeo vai tentar explicar o método que foi utilizado para responder a questão: os protestantes são anticristos? Baseado na pergunta do nosso amigo Arthur Cledon. Arthur Cledon, um camarada muito sincero, estudioso, meu amigo pessoal, bastante honesto, inteligente, apesar de ser protestante. Então, quando eu expliquei pela primeira vez a análise da questão os protestantes são anticristo, Marcelo Vergotti disse: isso aí parece muito com São Tomás de Aquino. Eu digo, poxa vida, ele entendeu qual foi o método que foi utilizado. É lógico que não vai me comparar um verme como eu com São Tomás de Aquino, que é o doutor angélico, um homem com inteligência semelhante à dos anjos. Então não vamos fazer esse xingamento ao santo. Então vamos lá. A pergunta do Arthur, ele diz o seguinte: agora o texto em evidência não é adequado para o comentário, pois o texto mostra somente a respeito de Cristo homem e não dá base alguma para a Santa Ceia, a Eucaristia. Então o título do vídeo e a conclusão não dá para ser aplicado. Ou seja, ele está dizendo aí que eu cometi um salto lógico, as premissas não dão margem à conclusão. A premissa do texto de João não dá margem à conclusão. Então, o título do vídeo e a conclusão não dá para ser aplicado. A forma como o vídeo foi produzido dá base para falar de seitas pseudo-cristãs, por aí vai. Não dá para generalizar todos os protestantes. Certo. Então, Arthur, e outras pessoas que também possam ter tido a mesma dúvida, Então, o Arthur falou o seguinte, que da carta do apóstolo João, não dá para eu tirar a conclusão do vídeo, que os protestantes são anticristos. É verdade. Da carta do apóstolo João não dá para tirar isso. Isso seria um erro grosseiro, um salto lógico pueril. Mas na verdade não foi isso que eu fiz. Eu tirei as minhas conclusões de um tripé montado logicamente, e foi inspirado no método da Suma Teológica de São Tomás e nos tópicos de Aristóteles. Então, o que foi que eu fiz? São Tomás, quando ele ia investigar uma questão, foi o que eu fiz, eu investiguei uma questão, ele ia colocando argumentos contrários àquela questão, ou à opinião dele, e ia refutando cada argumento. Então, depois de refutar cada argumento, ele dava a sua opinião e defendia. Então, aquela questão que foi resolvida servia como base para uma questão futura. Ou seja, aquela questão que foi resolvida não é mais discutida. Ela é retomada como verdadeira depois que ela foi solucionada. Então, é o método científico atual, confrontação de hipóteses. Quando você chega a uma conclusão, quando você resolve aquilo, aquela conclusão já serve de base para investigações futuras e ela não é mais discutida. Certo. Então, vamos lá. Eu peguei 3 pontos. O tripé é isso: a carta do apóstolo João, a transubstanciação e o terceiro ponto é a identidade entre as duas coisas. Então, primeira coisa, a carta do apóstolo João, e como o vídeo foi feito para cristãos, eu nem discuti o assunto porque eu acredito que todo cristão acredita que a Bíblia é divinamente inspirada e é infalível. Então, o que o apóstolo João falou ali não se discute. Então, eu já tomei como premissa verdadeira. Certo? A segunda perna do tripé, é a presença substancial do Cristo na Eucaristia, ou seja, a transubstanciação. Então, eu fui fazer, inspirado em São Tomás de Aquino, tentar demonstrar que a presença unicamente espiritual não faz sentido, a presença unicamente simbólica também não faz sentido, e tentei defender a presença substancial, e coloquei ali, por fim, para dar a última cajadada, a batada final, os milagres eucarísticos, de hóstias consagradas que se transformaram em tecido do coração e sangraram. Então foi a última cajadada. Então eu acredito que eu matei a questão ali, da transubstanciação, até que se prove o contrário, até que alguém refute. Então é verdadeira também. Então nós temos 2 pontos verdadeiros. A terceira parte do tripé, e a mais importante para a análise, é a identidade
Eu coloquei identidade substancial entre as duas coisas. Então, essa ligação, esse terceiro ponto, é a cola, é a liga que vai ligar essas duas coisas. Então, foi inspirada no Tópicos de Aristóteles, que é um livro sobre dialética, né, ou seja, análise científica, de investigação científica. Livro 1, capítulo 7, que fala sobre identidade. Então, existem vários tipos de identidade, né? Existe identidade numérica, existe identidade específica, identidade genérica. Então, por exemplo, Arthur, eu e você, nós temos uma identidade específica, porque nós somos da mesma espécie, somos da espécie humana. Então, eu sou idêntico à minha mãe, à minha avó, minha filha, minha esposa, porque nós sou idêntico especificamente porque nós pertencemos à mesma espécie. Então, eu sou idêntico genericamente a um camelo, um jumento, um cavalo, uma galinha, um macaco, porque nós participamos do mesmo gênero, que é o gênero animal, né? Então, existe uma identidade genérica. Então, vamos lá. Então, a gente tem que analisar se existe uma identidade substancial entre o Cristo que viveu em pessoa aqui durante seus 33 anos, aqui na Terra, e subiu ao céu, está presente no corpo físico material, e as hóstias consagradas. Então nós vimos que a substância do Cristo é o quê? É a pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo, Logos divino, né, em duas naturezas, humana e divina, presentes no corpo físico material. Isso é a substância do Cristo. Então, essa substância é verdadeira para as hóstias consagradas? É. Essa substância é verdadeira para o Cristo que viveu na Terra, aqui nos seus 33 anos de vida e 3 anos de ministério? É. Então, existe essa identidade substancial. Então, se existe essa identidade substancial, se as duas são idênticas substancialmente, e a gente mostrou que são, então aquilo que eu predicar de uma tem que ser necessariamente predicado da outra, usando aí os termos aristotélicos. Falando numa linguagem mais simples, se ele diz que é anticristo aquele que nega a presença substancial do Cristo em um corpo físico material humano, for verdadeiro, então é anticristo também aquele que nega a presença substancial do Cristo em um corpo físico material nas hóstias consagradas. Porque existe essa cola que é a identidade substancial entre as duas coisas. Então, essa aí foi a minha análise, né, da questão: os protestantes são anticristos? Então, pessoal, se ficou alguma dúvida aí, mandem no comentário que eu vou tentar esclarecer agora por comentário, né? Então, o assunto é difícil em si, porque eu nunca vi ninguém falando isso. Então, eu fui a primeira pessoa que fiz uma análise lógica baseada em Aristóteles e baseada em São Tomás. Então, Aristóteles e São Tomás já é difícil, as pessoas hoje em dia não têm costume a lidar com isso, né? Então, são as minhas contribuições teológicas, né? São pequenos pontos originais, ninguém nunca fez, né? O outro ponto original que eu fiz, né, foi na análise do dispensacionalismo à luz das categorias de Aristóteles: espécie, indivíduo, espécie, gênero. Outros pontos, né, que está no meu blog: análise da predestinação e livre-arbítrio, totalmente originais, que nunca foram feitos. Então, são pequenos pontos, né, mas pelo menos eu tenho uma obra teológica. Então vieram vários teólogos, né, discutir comigo: eu sou teólogo. Não, meu filho, você não é teólogo, você é bacharel em teologia, né? Cadê a sua obra teológica? Minha obra é medíocre, é insignificante, é pequena, mas eu tenho alguma obra teológica. E você, o que tem? Então, é um culto aí o diploma, né? Eu aconselho vocês a lerem Recordações do Escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto, né? Outro livro do Lima Barreto, Triste Fim, de Policarpo Quaresma, onde você vê o culto ao diploma. Eu sou teólogo porque tenho um bacharel de teologia. E o ódio ou a aversão ao conhecimento. Então, o Policarpo Quaresma é muito criticado porque ele lia livros. Se esse cara é um pedante, como é que ele lê livros se ele não é nem bacharel, né? Não tem nem diploma? Isso é um pedantismo. Então, é a cultura brasileira, né? O seu diploma vale mais do que as obras. Então, eu digo, me mostra a sua teologia com o seu diploma, que eu te mostro a minha teologia pelas minhas obras. Minhas obras estão aí, gravadas em artigos e vídeos como esse, né? É pequenininha, é medíocre, mas existe, né? E cadê a sua obra teológica, meu filho? Me mostra aí.
Então, forte abraço a todos, né? Eu vou esclarecer agora por comentário, não vou gravar mais vídeos sobre esse assunto. Forte abraço.